Ah, tantas coisas eu fiz de errado no início. Quando eu comecei, há praticamente 10 anos atrás, eu não tinha um curso, a gente não tinha tantos vídeos, não tinha Instagram, essa informação tão disseminada como a gente vê hoje. A gente não tinha nada disso. Tudo o que eu fazia era pautado na minha intuição. E é claro que eu errei muito e que eu fui mudando à medida em que eu fui errando. E fui vendo que se eu permanecesse no erro, eu iria quebrar muito antes do tempo que eu imaginasse. Só para a gente retratar aqui alguns dos erros cometidos, eu vou passar para vocês um exemplo. Eu fazia, quando eu comecei, a visita técnica antes de eu ofertar o orçamento para o meu cliente. Eu perdia muito tempo. Eu chegava no local, passava dicas para o cliente de onde seria o melhor local para a montagem da festa. Eu, às vezes, dava ideias de decoração. Quando era depois, eu via que o cliente fechava com o concorrente meu, que cobrava muito mais barato, utilizando todas as minhas ideias. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que a visita técnica só deve ser feita depois de eu estar com o contrato assinado. Um outro erro também, eu muitas vezes enviava o orçamento por e-mail, por WhatsApp. É um erro. Eu via que a conversão era muito baixa e com o tempo eu passei a entender que o cliente não sabe muitas vezes interpretar o que está sendo orçado. Se eu envio o orçamento por WhatsApp ou por e-mail, eu perco a oportunidade de explicar pessoalmente quais são as ideias e tudo que está sendo orçado. Depois que eu mudei, eu passei a só atender na forma presencial. Depois, em algumas situações, por meio de vídeo, mas eu entendi que o cliente que quer o orçamento por WhatsApp, na maioria das vezes, é um cliente que quer especular. Então, aquele que tem a real intenção de compra, ele vai dar um jeitinho de vir até você. E depois que eu entendi isso e eu mudei, eu tive um índice de conversão muito maior. Mas, gente, é muito maior do que enviando orçamentos por e-mail e por WhatsApp. E para a gente finalizar, para não ficar muito longo, uma outra coisa que eu errei muito no começo, eu não tinha um contrato muito claro com relação à quebra, extravio de peças de decoração. Eu entendi que mesmo com o contrato, eu tendo essa cláusula, se não tiver alguém da minha equipe lá, ainda assim, eu perdia muitas peças e o que acontecia era que quando eu ia cobrar do cliente, às vezes eu perdia era o cliente, porque dizia que eu estava sendo chata, inconveniente e estar cobrando uma peça que foi quebrada na festa dele, sob a responsabilidade dele. O que eu mudei com isso? Eu deixei muito claro no contrato uma cláusula específica só sobre esse assunto e eu passei a colocar uma pessoa da minha equipe durante a festa com o objetivo de estar preservando o meu material. Então, esses são alguns dos exemplos, dos vários exemplos que eu tenho para passar de coisas que eu errei no início, mas que, levando na cara, eu vi que tinha que ser mudado e hoje eu já trabalho de forma totalmente diferente, inclusive é a forma como eu oriento todos os meus alunos, as pessoas que fazem consultoria comigo, a agir, a criar processo de festa para não ter o perigo de cometer os mesmos erros que eu cometi no passado.